Quando eu paro para pensar sobre a minha vida, eu costumo fazer um comparativo com duas coisas: com um jogo de videogame e com jogos de tabuleiro. Por quê? Porque a nossa vida ela é muito parecida com eles. Pensa bem, você começa sem saber qual é o caminho, sem saber o que você tem que passar, quais os obstáculos, quais são os propósitos daquilo tudo que você está vivendo. E você só muda de fase a partir do momento que você aprende e passa pelos obstáculos, né? Então, em videogame é assim. Você vai, começa a primeira fase, enquanto você não souber por que caminho você tem que passar, pelo obstáculo que você tem que pular, enfrentar o monstro e tal, você não muda de fase. Tem um outro detalhe que é do videogame. Primeiro eu vou falar do videogame, depois eu falo do jogo de tabuleiro. Que é assim, você chega na quinta fase e você errou alguma coisa, perdeu a sua vida. Que no caso da nossa vida não é perder a vida, mas você chegou lá num aprendizado X e voltou lá para trás. Cometeu aquele deslize que, nossa, faz tanto tempo que você não cometia. E aí começa tudo de novo. Começa da fase 1 de novo. E no jogo de tabuleiro, eu me identifico porque você começa também do nada, joga lá os dados, vai andando uma casa, duas casas, três. Aí você cai num quadradinho infeliz que manda você voltar 5 casas. Mas você fala, não é possível. E esperar uma vez, uma rodada. Você não vai jogar enquanto não tiver parado aquilo uma rodada. Aí tem o pior do jogo do tabuleiro, quando você já tá na reta final, você já tá ganhando aquilo. E o jogo fala, você cai lá no quadradinho, pega uma carta que diz volte ao início. Como assim volte ao início? Eu não posso voltar ao início, tudo de novo. Sim, tudo de novo. Por quê? Porque na vida é assim. Você começa um processo. Se você não aprendeu aquele processo, você vai fazer repetidas vezes, em situações diferentes, mas o mesmo contexto, e você vai falar, de novo eu tô nisso, não é possível, não evoluo, não saio. Como assim? Eu não saio dali? Enquanto você não aprender, você não vai sair dali mesmo. Sinto muito. Volte pro início do jogo. E a questão é o quanto a gente repete determinados, eu não posso dizer erro, mas determinadas coisas que a gente já viu que não tem o menor sentido na nossa vida. E o quanto que a gente realmente tem que aprender, tem que voltar a casas, tem que ficar algumas rodadas sem jogar, refletir no que aconteceu para seguir caminhada, seguir caminho livre daquelas coisas do passado. Eu vou dar um exemplo porque eu prefiro exemplo, eu gosto de exemplo, eu acho que isso facilita pra gente entender. Eu tô lendo um livro que tem a ver com o meu trabalho. E chegou num determinado ponto que eu empaquei, eu estagnei e não continuei, não conseguia. Semana passada eu falei, não, vou pegar esse livro e vou terminar, que vergonha. Quando eu abri a página, o capítulo era exatamente o momento do trabalho que eu tô. Por que eu não abri antes? Porque antes não ia fazer sentido. Mas quando eu abri, comecei a falar, nossa, tem tudo a ver, é isso mesmo e tal. Então as coisas, elas têm o tempo certo, o percurso que você tem que caminhar. E às vezes a gente quer atropelar esse percurso. Às vezes a gente quer chegar na reta final sem ter passado pelo tabuleiro inteiro. Às vezes a gente quer descobrir um atalho, uma tecla X que você pula 3 fases para chegar no final do videogame. Qual a graça, gente? Não tem aprendizado, né? Então, quando o percurso está tortuoso ou quando se repete muito as mesmas coisas, para e pensa. Tá na hora de parar uma rodada, ficar esperando? Tá na hora de voltar para o início? Ou tá na hora de encarar isso que você tem lutado para desviado, fugido para não lutar? Para poder finalmente chegar
no game over desse jogo. A vida é um jogo. A vida é aprendizado. A vida é ganhar e perder. A vida é aprender com as perdas e aprender com os ganhos. Aprender com acertos e aprender com erros. A vida é todo esse contexto. E cada etapa que você conclui é como se fosse um jogo que você ganhou, que você terminou, que você aprendeu a lição. Então, vamos compreender melhor essas rodadas que a gente fica parada no tabuleiro, esses avanços que a vida nos dá, que são aqueles famosos empurrões, e aqueles volte ao início, que a gente fica frustrado. É tudo aprendizado. Estamos aqui para evoluir, para crescer. E se for necessário, começar tudo de novo, para seguir rumo à evolução. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Lembre-se que toda sexta-feira tem um vídeo novo. E se você se inscrever, assim que tiver publicado, vocês recebem uma notificação. Juntos somos mais.